tudo bem? Mais uma prática da palavra de Deus nas nossas vidas e eu quero trazer para vocês um exemplo que aconteceu comigo recentemente, mas que eu aprendi em 2024, 2025 a viver isso na prática. Porém, a prática ela leva à perfeição, certo? Então, se o Espírito Santo de Deus, a voz da verdade, trouxe de volta a lembrança desse texto justamente numa situação que eu vivi essa semana. E isso me fez refletir bastante, tá? Bom, quantas vezes a gente, por empolgação, né? A gente assume coisas, a gente abraça o mundo, a gente confia em, não, eu vou dar conta, vai dar tudo certo, vai ser 10. E acabamos entrando num lugar de sobrecarregados. A gente precisa disso? A gente não precisa. A gente não precisaria passar por isso. Mas a gente escolhe passar por isso quando a gente não consulta a voz da verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive um convite e eu fiquei super empolgada. Muito, muito empolgada. E eu assumi. Vamos, vai dar certo, vai ser muito bom. E passou uns dias e tal, e de repente eu comecei a perceber que eu fui ficando preocupada, ansiosa, sobrecarregada, tentando equilibrar os pratos. Aí eu percebi que eu tava com um monte de situações. Eu falei: o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Aí eu fui falar com Deus, fui falar com o Espírito Santo. E ele me falou assim: Carla, você me perguntou sobre isso? Eu falei: não te perguntei sobre isso. Porque era algo tão bom, era algo tão maravilhoso, eu tenho certeza que ele vai estar lá, então eu falei: tá tudo certo. Carla, você está fazendo aquilo que eu te pedi pra você fazer nessa temporada? Aí eu falei: uau, Senhor, eu devo estar nisso? Aí eu fiz a pergunta, aí sim, com a pergunta eu fui ouvir o Espírito Santo e ele falou assim: querida, eu tenho algo pra você que eu preciso que você pratique, aplique, seja bem determinada. Reconheça que você precisa fazer isso. Reconheça. É uma temporada. Reconheça. É uma temporada. Eu falei: ok. E aí ele falou assim: quando você faz as coisas não entendendo quem sou eu que direciono, você não me agrada. E ele também falou assim: ó, se você confiar em seus próprios entendimentos, você vai ficar ansiosa, vai ficar desesperada, vai ficar confusa, vai se atrapalhar, não vai dar para você resolver, vai atropelar tudo, não vai dar bom, não vai dar bom. E aí ele me trouxe essa palavra de novo, que está em Provérbios, capítulo 3, versículo de 5 a 7. Essa é a mensagem que nós iremos refletir agora. Que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste do mal. Ai, gente. Eu falei assim: Deus, me perdoe. Eu recebi um tapa, Zé. Falei: me perdoa, Deus me perdoa, porque eu me apoiei em mim mesmo. Ah, claro, vamos lá, vai dar tudo certo. Eu me apoiei em mim mesmo. E aí ele falou: você precisa entender que o momento é outro. E aí eu falei: meu Deus, é verdade. Aí o que eu fiz? Eu pedi ao Senhor para me organizar, para me ajudar a controlar isso que eu não consigo, para me ajudar a me dar sabedoria nas decisões. Gente, nem tudo que reluz é ouro. Esse ditado é muito interessante. Nem tudo que você recebe como convite é para você. Então, tem oportunidades que você tem que entender se é do Senhor. Tem temporadas para tantas coisas, não é verdade?
E aí eu fui colocar isso em Deus. E ele falou: eu quero que você priorize aquilo que eu já confiei em tuas mãos. Uau! E aí eu temi, fiquei com muito temor. Deixa eu explicar uma coisa sobre temor. Temor é obedecer em amor. Temor não é ter medo. Temor é obedecer a Deus em amor. É zelar pela palavra dele. É cuidar para que tudo saia como ele quer. Tudo saia perfeito. É fazer com que essa palavra se torne prática na sua vida diária. Então vamos orar ao Senhor para Ele alinhar tudo, porque quando Ele alinha tudo, a gente fica em paz. A gente pode dormir tranquilo e descanso. E Ele falou assim: ó, olhe para mim, troque as lentes, entre no lugar de descanso, olhe para mim, deixe eu controlar tudo. E Ele falou uma coisa muito clara no meu coração. Ele falou assim: Carla, tempo de descanso. Olhe com as lentes de descanso. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos ministrou. Eu glorifico ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua palavra, por a gente ter respostas em ti, ô voz da verdade. Muito obrigada por alinhar os meus ouvidos, os meus olhos, os meus pensamentos ao Senhor. Isso traz tanta paz, tanto descanso. Muito obrigada. Eu reconheço o Senhor em tudo. Alinha minha vida, alinha as nossas vidas, endireita as nossas vidas. Nós reconhecemos em tudo, nós queremos olhar com os teus olhos, nós tememos em amor ao Senhor, nós queremos praticar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e queremos viver isso todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém? Deus abençoe, muito obrigada.